ontem, hoje e eternamente ao Senhor. Bom a gente poder voltar aqui de volta, bom a gente poder estar com vocês. Deus tem algo para liberar sobre a nossa vida nessa noite. Aleluia. Deus quer deter o controle da nossa vida. O Espírito Santo quer nos controlar, Ele nos quer para Ele. Aleluia. O Espírito Santo tem esse desejo. E quando Ele tiver o controle da nossa vida, Ele tem o controle de tudo em nós. Ele tem o controle das nossas emoções, das nossas finanças. Ele vai controlar tudo. Pai, que não seja conhecimento humano, que não seja nada que venha de mim, Senhor, mas tudo que vem do Senhor. Vamos levar a mente cativa ao Senhor nessa hora e dizer que eu dependo de Ti nessa noite, Espírito Santo. O Teu papel nessa noite de ensinador, de consolador, vem sobre a minha vida, sobre esse lugar nessa noite e sobre a vida de cada um, para que a palavra não venha a ser roubada. Pai amado, sela este lugar nessa hora com fogo, com sangue do Cordeiro. Derrama Teus anjos a nosso respeito nessa noite. Que a palavra é a espada, ela venha cortar o que precisa ser cortado, para que cada filho que neste lugar possa dar mais frutos, Senhor amado. Que a palavra venha alinhar a nossa vida com um propósito, que a palavra venha alinhar a nossa vida com a vontade, o querer do Senhor para nós. Pai, colocamos a dependência do Teu Espírito nessa noite. Domina este lugar, governa este lugar. Tens liberdade neste lugar, nós já sentimos a presença do Senhor, e o Senhor já veio conosco, e o Senhor tem se manifestado nessa noite. Pai, continua. Que as expectativas não estejam em nenhum homem, mas estejam no Senhor. Aleluia. Porque nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Não somos nada, não temos nada de bom em nós. E se temos é porque foi o Senhor que mudou e colocou. Aleluia. Então, Pai, seja bem-vindo. Fica conosco. Sobre a vida de cada um, o Espírito Santo vem agindo agora, preparando a terra, para que quando a semente cair, ela possa cair numa terra boa. Vem como água e vem molhando essa terra seca nessa noite. Corações que estão secos, Senhor, pela desilusão, por sentimentos, Senhor, errados. Corações que estão secos, Senhor, pela tristeza, pela amargura. Corações que estão secos, Pai, talvez pelo ódio, pela raiva. Meu Deus, que Teu Espírito Santo venha como água sobre as nossas vidas nessa noite. E venha molhar o nosso coração. Venha molhar essa terra que só o Senhor caminha nela. Para que venha ser plantada ali uma semente. Quando essa semente morrer, ela possa dar fruto. Porque tem controle de tudo, Pai. No nome de Jesus. Eu quero ministrar mais um. Fica livre. Deixa Ele tocar em você nessa noite. Deixa Ele tocar em você nessa noite. Deixa Ele mudar a sua história nessa noite. Hoje pode ser a noite da sua vida. Santo. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo.
palavra está em Efésios 5. Vamos ler alguns versículos e vamos ver o que o Espírito quer nos ensinar nessa noite. Efésios 5,14. Oh, vem, Senhor Jesus, vem nessa noite. Vem, muda a nossa história nessa noite, muda a nossa vida. Transforma o nosso caráter, Senhor. Nós precisamos ser melhores. Nós precisamos ser melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, melhores amigos. Nós precisamos ser melhores, Senhor. Oh! Efésios 5,14 diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os necios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Quero convidar você a sentar. Quer sentar com meu irmão? Fica tranquilo, fica na pensação ali, se tiver tocar, fica de boa. Então, mas a gente, dentro dessa palavra, eu queria dizer que a gente está muito feliz aqui de estar Juarez, Nilza, Cris, Sandra, são nossos parentes, ele é irmão da Mari e chegaram ontem e tem sido uma bênção em casa a vida deles. São irmãos em Cristo, congregam numa igreja lá em Viamão, estão servindo ao Senhor, isso nos alegra muito. Então, amados, aqui no verso 14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Então, nesses dias, se nós percebemos, o Espírito nos chama, nos alerta para que nós venhamos a despertar. Mas despertar de quê? Se eu não estou dormindo, se eu estou acordado. Mas aqui ele fala no lado espiritual. Despertar no Espírito. Como que nós podemos estar dormindo? Eu já falo mais para baixo, que é não discernindo a vontade de Deus para nossas vidas. Em vez de remir o tempo, estamos perdendo tempo, gastando tempo, que podia ser utilizado em prol do reino, em prol do Senhor, porque a gente não se posiciona em Deus. Não se posiciona, ou porque não crê, ou porque não teve entendimento de quem Deus ainda é nas nossas vidas. Cantamos a um Deus, talvez podemos sentir a presença desse Deus, falar desse Deus e não conhecer a Ele, como Ele realmente é. A Bíblia diz que um dia nós vamos vê-lo como Ele é. Mas o tipo de intimidade que Deus procura são pessoas que queiram ser íntimas dele. E quando você é íntimo de alguém, você conhece as manias, as vontades, você sabe a palavra que agrada, você sabe a palavra que talvez fere, você sabe a cor da camisa, a cor da calça, você sabe por quê? Que você tem intimidade. Enquanto Deus quer ter esse mesmo relacionamento conosco. Deus quer ter a mesma expressão de relação conosco. De nós saber as coisas que Deus gosta.
nós vemos Ele ainda como um Deus lá no céu. Porquanto Ele é um Pai que Ele quer nos levar no colo. Porquanto Ele é um Pai que Ele quer fazer um cafuné em nós e nos cuidar. Uns provam desse Deus que é Pai, e outros provam de um Deus que é Senhor também. Mas Deus, através de Cristo, nos adotou como filhos. E nós temos direito a essa intimidade que tanto Jesus falou. Eu sou um com o Pai, o Pai é um em mim. E por que nós não temos isso com Deus? Porque nós também não somos um com Deus. Porque nós não buscamos, nós não queremos. Nós não o entendemos ainda. Que não é pelo nosso racional, mas é pelo Espírito. Nós só vamos ter experiências tremendas com o Senhor pelo seu Espírito, que habita em nós. Quando nós decidimos pelo Senhor Jesus, decidimos aceitar o seu amor, porque a palavra diz que Ele nos aceitou primeiro, então nós não aceitamos a Ele. A palavra diz que Ele já nos aceitou. Então, quando decidimos aceitar o seu amor por nós, Ele disse que ainda completando que Ele aceitou quando nós éramos ainda pecadores. Bonitinho, nenhum santinho não. Pessoas ruins como eu. Pessoas que não queriam mudar, não queriam ser transformadas. Pessoas que não entendiam o amor de Deus. Mas quando esse amor entrou, amados, Ele começou a quebrar muitos paradigmas, muitas coisas. E o amor de Deus, ele não foi estipulado, Deus não o manifestou para que nós o entendêssemos, mas para que nós o aceitássemos. Então nós não temos que entender o amor de Deus, porque a gente não vai conseguir compreender como Ele ama uma pessoa tão ruim como eu. Como Ele pode amar uma pessoa pecadora como eu. Nós não vamos entender. O que nós vamos é aceitar esse amor. E esse amor vai transformar as nossas vidas. Porque dia a dia Ele vem nos transformando, nos tornando pessoas um pouco melhores, pessoas um pouco mais tratáveis, pessoas um pouco mais malháveis, pessoas um pouco mais toleráveis. Que há um tempo atrás era insuportável de conversar, de falar. E Deus começou a dizer: filho, não dá para ser assim, você tem que mudar. E muitas vezes usou pessoas que não trouxeram uma palavra de amor, vieram com uma palavra dura, bem na raiz, e as raízes foram sendo quebradas por causa desse machado. E Deus começou a melhorar um pouquinho. E nós damos glórias a Ele por isso. Nos despertamos. A palavra nos despertou. Ei, acorda! Eu tenho algo para você. Mas você vai ter que mudar o seu pensamento, a sua expressão. Você vai ter que chegar mais perto de mim para aprender de mim como é se portar. E aí o Espírito Santo começa a nos ensinar. E aí vem o verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Nessa sem entendimento. Pessoas que estão nas trevas. E a palavra trevas não é que estão no mundo, na escuridão, não, é sem entendimento de Deus. Trevas é isso, é quando nós não temos conhecimento de quem Deus é, não sabemos quem Deus é. Porque a luz brilhou, e é Jesus. E essa luz brilhou para que nós pudéssemos sair das trevas, de não saber o que acontece à nossa volta. Aí temos entendimento de quem é Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o Libertador, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é a estrela mais brilhante da manhã. E como que nós vamos saber essas coisas? Quando nós começamos a conhecer Ele. E como é que nós vamos conhecer Ele? Através da palavra. Aleluia. Ele se apresenta para nós. Deus se abre para nós de como Ele é. E Ele se abre e diz o que Ele espera de nós. E melhor ainda, Ele diz: olha, eu sei que vocês não vão conseguir fazer essas coisas sozinhos, porque é meio difícil mesmo. Mas eu vou deixar o Espírito Santo para ajudar vocês nessa tarefa. E Ele vai ensinar vocês a se portar do jeito que me agrada. O Espírito Santo vem
quando nós permitimos que ele é cavaleiro, ele não arromba a porta de ninguém. Porque a Bíblia fala que ele está à porta e bate. E essa porta, a fechadura, está por dentro, não por fora. Porque senão ele abriria e entraria. Então quando nós decidimos abrir a porta, a Bíblia diz que ele entra e ceia conosco. O que é cear? A maior expressão dos judeus de comunhão é na mesa. Onde as coisas mais importantes acontecem é na mesa. E se nós olharmos para a nossa cultura, ninguém mais senta na mesa junto. Porque na mesa tem relacionamento. Na mesa tem relacionamento. Na mesa está todo mundo junto. O quê? Comendo da mesma comida. Compartilhando. E é para isso que Deus nos chamou, amados. Não foi para viver como uma ilha, mas para que nós tenhamos relacionamentos uns com os outros. E sabendo que o Márcio é instrumento para a minha vida e eu posso ser instrumento para a vida dele. Talvez algumas coisas que talvez ele não vá gostar em mim, eu seja instrumento para Deus formar e forjar o que ele precisa para que ele avance. E assim é cada um. Nós somos instrumentos uns dos outros. Porque Deus não vai usar alguém lá de longe para forjar você, vai usar quem está bem pertinho. E às vezes eles usam o marido, a esposa, os filhos, para forjar aquilo que precisa ser forjado na nossa vida. Para que nós venhamos a vencer, a romper. E venhamos a estar posicionados quando falar, filho, bora vai. Como a Marileu, que ele nos coloca na aljava. O pai coloca os filhos na aljava. Mas antes de enviar, quem conhece o Marco, sabe que ele coloca a flecha, ele puxa a flecha. Ele puxa bem para perto dele. E é isso que Deus está fazendo nesses dias. Antes de enviar, está nos puxando bem para perto dele. E quando ele puxa-nos para perto, é porque ele vai nos alinhar. Quando esse homem ele puxa aquela flecha para trás, ele mira no alvo. Há um alinhamento daquela flecha. Ele calcula uma velocidade para aquela flecha. Ele calcula um traçado para aquela flecha. Porque ele tem habilidade para isso. Então Deus nos coloca na aljava um tempo de treinamento, um tempo de aprimoramento. Talvez quando ele nos pegue, não sei agora que ele vai lhe dar mais uma polidinha, uma limpadinha na flecha e guarda de novo. Não é o momento. Não é o momento ainda. E aí vem aquela mãozinha de novo, a gente olha, agora é eu, né? Pega a outra, está polida, está pronta, e ele envia. Mas por que não foi eu? Porque ainda falta um processo, amados. Faltam alguns processos na nossa vida. Nós não podemos ir de qualquer jeito e brincar, não. Por que nós podemos ir brincar? Porque nós não podemos, nós despertamos e nos levantamos dentre os mortos, nos levantamos dos nossos pecados, do nosso desentendimento de Deus. Nos levantamos. E a segunda parte disso, e Cristo nos esclareceu quem nós éramos. Pecadores, precisamos dele. E nós corremos para ele. E agora ele nos diz, olha como é que vocês andam por aí, vocês não vão andar. Vocês já estão esclarecidos pela palavra de como vocês têm que caminhar. Não vão andar por aí como sem quem não conhece a palavra. E a gente fica tão triste às vezes de saber situações que as pessoas dizem, eu nem sabia que ele era da igreja. Por quê? Porque ele não tem nécios. Não sabem quem são e não sabem quem Deus é para eles. Por quê? Porque não tomaram uma posição de filhos. De filhos. De filhos. Então essa palavra tem batido muito forte na nossa vida nesses dias. Filhos. Mas não filhos só para receber uma herança, não. Porque essa herança nós nem teremos direito. Nós temos direito por causa de Cristo. Filhos por quê? Porque nós queremos orgulhar o nosso Pai. Filhos porque nós queremos, quando o nosso Pai olha para nós, ele vem olhar e dizer, cara, ele está indo, ele está se esforçando. Como eu estou contente com ele. E quando o pai está contente com o filho, ele presenteia esse filho. E quando nós entendemos que alguns presentes nos chegam, então estamos agradando o pai em alguns momentos. Estamos fazendo algo e quando o pai olha, arranca um sorriso. E talvez é tão tremendo arrancar um sorriso do pai. Pensa Deus. Nós
Sua majestade, na sua glória, com Cristo à sua direita. E quando Ele olha eu e você caminhando, despertamos, sabemos quem nós somos, e andamos com entendimento nessa terra que somos filhos, manifestando a vida de Cristo. Ele olha e fala, cara, olha como ele está bonitão, viu? Olha como ele está indo bem. Olha como ele entendeu. E nós conseguimos conquistar campo. Estamos abreviando esse tempo. Se nós perceber, quinta-feira foi tão rápido o dia que nós tivemos ali. E hoje é quinta, passou assim, ó. Passou, eu vindo e estava falando, quinta-feira a gente estava aqui, e agora nós estamos de novo, e foi muito rápido, a semana passa, a gente pensa que a semana passou. Porque os tempos estão sendo abreviados, Deus está abreviando os tempos por nossa causa. Mas nós temos que nos despertar e abreviar, entender esse tempo, fazer uma leitura exata e abreviar ele. Como que nós vamos abreviar? Manifestando a vida e falando a palavra, para abreviar o tempo. Talvez uma pessoa tenha sofrendo há 30 anos, porque não conhece Deus, você vai abreviar o sofrimento dela falando de Jesus para ela. Ela não vai completar 31 anos, não. Para ali, você abreviou o sofrimento, você estancou, porque Jesus é que pode fazer algo por ela. Você tem um copo d'água para ela, você tem um pão para ela. Então a gente sabe que a palavra é pão e água. Como que nós podemos andar por aí com fome, se nós temos pão e água? E como que outros à nossa volta podem andar com fome, se nós carregamos o pão e a água dentro de nós? Se nós andamos assim, nós andamos que nem nessa, sem entendimento. Sem entendimento. E Deus está nos esclarecendo nessa noite para que nós venhamos andar com entendimento nessa terra. Remindo o tempo, portanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. E sensatos é sem simancol, sem percepção nenhuma do que Deus quer fazer com a sua vida. Ah, mas eu não sei cantar, mas eu não estou chamando você para cantar, querido. E eu fico, às vezes, pensando, a primeira coisa que as pessoas entram quando vêm para a igreja e querem entrar para o louvor. Primeira coisa. Não tem mais nada para fazer na igreja, vamos para o louvor. Querido, primeira coisa, você canta? Não. Você toca? Não. Você tem vontade. Tá, mas você perguntou se é isso que Deus tem para você? Se é isso realmente que é a vontade de Deus para a sua vida? Então nós vamos aqui estar ocupando vaga de outros que tem um chamado para isso, que foi escolhido para isso. Tem pessoas que foram e tem outras que não foram, só que não despertaram. Mas Deus está nos chamando para nos despertar nessa noite. E aqui diz que nós não temos que nos embriagar com vinho em que há contenda, mas nós temos que nos encher do Espírito Santo. Então agora que nós vamos nos deter nessa palavra, não vamos nos embriagar com vinho. Tudo aquilo que embriaga você, tudo aquilo que nos enche, isso nos governa. Por que ele diz que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda? Porque quando nós estamos embriagados com esse vinho, que não é o Espírito, nós vamos ser governados por ele. Nós vamos ser governados pela falta de controle. Nós vamos ser governados pela falta de entendimento. Vamos ser governados pela falta de percepção. E aí vamos chegar um momento que vamos dizer que não sabemos o que estávamos fazendo, ou nem lembramos do que fazemos, do que fizemos naquela hora. Por quê? Porque aquilo nos controlou, aquilo nos governou. Então aqui Paulo dizendo, ei, cuidado! Cuidado! Para que as coisas que acontecem à sua volta, isso não governe você, não governe a sua vida. E aqui ele deu uma referência do vinho, mas eu quero dizer para você que talvez a tristeza esteja governando a sua vida. Talvez a amargura, o ressentimento esteja governando a sua vida. Porque nós estamos embriagados dessas coisas. O nosso coração está cheio dessas coisas. Mas quando decidimos nos encher com o Espírito Santo,
E aí vem outra coisa que a gente diz que o Espírito Santo nos enche, e a palavra diz aqui que nós temos que nos encher dele. Nós primeiros vamos, para que depois ele venha. Nós temos que ter o entendimento de eu quero me encher. E eu vou na fonte me encher. Quando você vai aqui um copo d'água, você não vai. Tem a geladeira que já tem água geladinha ali, tem o filtro. Você vai onde tem água. Você não pode dizer para a água, vem até mim. E é isso que ele diz. Nós temos que ir nos encher. Para que quando nós estivermos cheios, isso vai governar a nossa vida. E aí ele diz que onde há contenda há divisão, contenda não há concordância, contenda há pensamentos desiguais. Então a gente percebe que dentro da igreja hoje tem muita gente que está sendo governada por algumas coisas que não é o Espírito, não. Governada pelo meu eu, governada pela minha vontade, governada pelo meu desejo, governada pela minha ambição. E se nós formos pegar Gálatas 5 e ver qual é a manifestação do Espírito, não tem nada disso que eu falei para você lá. Isso é o governo da carne nossa, é o governo da alma, é o governo do sentimento. E quando algo governa a nossa vida, a nossa expressão é daquilo que nos governa. E hoje o Espírito pergunta o que é que nós temos manifestado todos os dias. Qual é o governo que nós autenticamos todos os dias na nossa vida? É do Espírito? É de nós mesmos? Ou é de qualquer outra situação? Estou governado pela preocupação, preocupado com tudo que é coisa. Porque quando sabe que nós temos que deixar todas as cargas diante do Senhor, nós nos preocupamos com tudo. Oi, não andei ociosos com o dia de amanhã. Nós estamos ociosos e preocupados. Essa semana nós estávamos preocupados com algumas coisas, porque não é fácil. Mas o Senhor nos chama a, mesmo que o mar se levante, mesmo que Ele não abra, Ele nos convida a caminhar por cima. Mas é por fé. Aí a fé tem que estar governando a nossa vida. Como que a fé pode governar a nossa vida? Através da palavra. Se nós ouvirmos a palavra, ela acrescenta a nossa vida. Eu não tenho fé, gente. Que bom, eu conheço um Deus que gera coisas que nós não temos. Eu também não tinha fé. E através do Espírito Santo Ele começou a gerar fé através da palavra. Ele começou a dizer que as promessas que Jesus tem para a minha vida, elas são reais. E para elas se cumprir requer um posicionamento meu. De eu não andar como um nécio, de eu entender quem eu sou e me encher do Espírito. Para que essas promessas possam se cumprir, possam fluir na nossa vida. Temos que estar cheio do Espírito, cheio do controle de Deus. E se nessa noite algumas áreas da nossa vida não temos esse controle, o Espírito Santo vai trazer esse controle para as nossas vidas. O desejo do Senhor é que nós andamos nessa terra no governo dele. E aí nós vamos estar fazendo a vontade dele, o entendimento, abreviando o tempo e arrancando sorrisos do Pai. Então, nesse controle do Espírito na nossa vida, nós vamos manifestar o que? Se nós formos para Gálatas 5, vai dizer que é mansidão, temperança, o primeiro é amor, paz, longanimidade. E diz que quando essas coisas não há lei, não há nenhuma proibição contra essas coisas. Mas por que nós não manifestamos isso? Por que o mundo não manifesta isso? Porque o mundo está tomado por tanta coisa que os governa e não é o Espírito. Aí se nós partir para um verso mais à frente, ele vai dizer que daí as contendas, as iras, as brigas, as dissoluções, adultérios e tantas outras coisas aí, que vai dizer que nós estamos no controle do nosso eu, da nossa vontade. Aí nós não vamos estar mais no controle de Deus. Mas nessa noite Deus quer nos levar ao controle dele. Porque eu quero que o Senhor controle a minha vida.
E eu quero me encher desse vinho. E eu quero me encher desse Espírito. Porque Deus não pode derramar um vinho novo sobre um odre que está velho. Porque um odre, para ele poder receber um vinho novo, ele tem que receber um tratamento. E o tratamento dele é tipo uma escovinha de aço, de ferro, que eles raspam ele bem. Raspam. E preparam ele. E aí deitam um óleo de vinho novo, para que ele não se rompa com a fermentação do vinho. Então, querido, se Deus está raspando a sua vida, porque Deus tem algo para derramar sobre a sua vida desse jeito. E novo. Porque se Ele derramar da forma que nós estamos, vai romper, vai vazar. E Deus quer, nesses dias, rapar, tirar tudo a impureza, tirar toda a sujeira, tirar tudo que não vai mais condizer com aquele odre novo. Deus vai entrar, amados. Porque nós dissemos um dia para Ele: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. É verdade, então nós vamos ver se Ele está aqui mesmo. E Deus vem para ver se pode contar conosco. Porque não se foge da raia. Só querem contar na hora da bênção. A hora da bênção eu sou o primeiro. Eu levanto as minhas mãos e glorifico o Senhor. Mas na hora de mudar o caráter, na hora de dizer: Senhor, eu sou meio ruim mesmo, eu tenho que ser transformado, aí eu já não quero mudar, porque eu quero só um Jesus que satisfaça os meus desejos pessoais. Eles querem um Jesus com uma varinha de condão, que só faz o que o desejo dele. Jesus faz assim e acontece. Meu querido, Jesus não está aqui para realizar o nosso desejo, não. Jesus está aqui que Ele morreu e nos prometeu a vida eterna. Amém. E para nós herdar aquilo que Ele prometeu, a vida eterna, Ele vai transformar a gente. Porque nós não vamos poder passar para lá de qualquer jeito, não. Amém. Não vamos poder herdar o Espírito, a manifestação da glória, do amor e da graça de Deus de qualquer jeito. Com ressentimento, com raiva, com ira, com amargura. Não vamos poder, não, amados. Por quê? Porque Ele é um Deus que gera amor. Ele é Deus que gera amor. Quando nós não temos ainda isso, nós vamos àquele que a Bíblia fala que Ele é o autor e consumador da nossa fé. O autor é aquele que escreve, é aquele que pensa, é aquele que coloca no papel as suas ideias. Ele é o autor. E o consumador. Ele consumou na cruz do Calvário por nós, por mim e por você. Para que você sofra hoje, mas com entendimento. Não vou dizer que você vai parar de sofrer, viu? Vem para Jesus que você vai parar de sofrer. Isso é um evangelho de mentira. Porque Ele falou que nós vamos ter algumas aflições. Que talvez se nós viéssemos para Ele, a família se levantar contra nós. Se nós viéssemos para Ele, o mundo ia se levantar contra nós, porque eles não conhecem o Senhor. Isso Ele deixou escrito. Ele disse: ei, tem de bom ânimo, fica tranquilo em algumas situações, porque o Espírito vai estar contigo, você não vai estar mais sozinho. Porque sabe, você tem lutado até hoje sozinho. E não tem vencido essa guerra ainda. Convide o Espírito Santo para ajudar você a passar. Porque sabe que tem um Jordão na sua frente, que até hoje você não conseguiu passar. Talvez você tenha a capa na mão para bater nessa água. E essa água se abrir. Mas por você não saber quem é, você não sabe o que vai fazer com essa capa. Você só faz algo quando você sabe quem é. Quando você sabe quem Deus é para você e quem você é para Deus. Quando Deus está no controle de todas as coisas. Não importa o tamanho do Jordão. Porque os gaditas passaram com o Jordão cheio e chegavam do outro lado. Porque eles sabiam quem eles eram e sabiam qual é o propósito que eles tinham para a vida deles. Amado, nós temos que despertar nesses dias. Despertar como igreja que dá uma resposta para todas as coisas que acontecem. Não digo uma resposta via Facebook, não, que ali é fácil. Eu digo uma resposta no caráter. Eu digo uma resposta de transformação. Eu digo uma resposta as pessoas olhar para você e dizer: Deus está trabalhando na vida desse cara mesmo, porque esse cara era ruim, esse cara era assim.
Existe um Deus que está mudando ele. E você pode dizer, se Deus mudou a minha vida, é mais fácil, ele vai mudar a sua muito mais rápido. Porque a minha demorou porque eu não entendi. Se você entender, o processo é menor. Você não precisa passar todo esse tempo. Todo esse tempo pelo deserto. Para que você venha entender. Basta você crer. Nessa noite Deus quer nos levar a entender como temos que amar.